Boa noite. Boa noite. Operação Lava Jato, Polícia Federal indicia mais 6 pessoas. Eduardo Cunha diz que Beatriz Catapreta tem que esclarecer fala sobre ameaças de integrantes da CPI da Petrobras. Presidente Dilma Rousseff atribui à intolerância o ataque ao Instituto Lula. Ladrões devolvem medalha de ouro roubada de atleta brasileira vitoriosa no PAN. E a beleza da Festa das Cerejeiras, que acontece somente neste final de semana no Parque do Carmo, aqui na capital paulista. Ladrões devolvem medalha de ouro roubada de jogadora que participou dos Jogos Pan-Americanos em Toronto, no Canadá. A lateral da seleção feminina de futebol, Tamires Brito, foi roubada ontem quando saía da casa da sogra. Uma vizinha parou para dar os parabéns à atleta pela conquista no PAN quando 2 assaltantes apareceram. Eles levaram o carro, celular, alianças e a bolsa da jogadora, onde estava a medalha de ouro. Hoje pela manhã, ela foi encontrada por um funcionário de um salão de beleza, que fica na rua onde aconteceu o crime. A peça foi colocada debaixo do portão do estabelecimento em Santo André, no ABC Paulista. Ana Paula, vizinha assaltada junto com a atleta, acredita que a devolução da medalha foi motivada provavelmente porque os ladrões ficaram com medo, já que o caso ganhou repercussão na imprensa. Todo mundo está atrás deles, né, por causa dessa medalha. Né? E com certeza muitas pessoas ainda vão estar atrás deles porque eles pegaram coisa que eles não deveriam ter pegado. A bolsa com os documentos pessoais e o celular da atleta ainda não foram localizados. Tamires disse que está aliviada. O importante é que minha medalha está aqui, isso aí, né? Documento eu faço de novo, celular eu compro outro, mas a medalha é única e muito especial. A CBF até se disponibilizou a me dar uma réplica, né? Só que nada como a original em mãos, né? Então, essa medalha aqui, se já era especial, hoje ela é muito mais especial do que ela era 2 dias atrás. Após conquistar a medalha de ouro, a atleta firmou contrato com o clube da Dinamarca e está de mudança para a Europa. E a nadadora brasileira Ana Marcela Cunha conquistou hoje a medalha de ouro na maratona aquática de 25 quilômetros do Mundial de Esportes Aquáticos disputados na Rússia. Esta é a 3ª medalha de Ana Marcela na competição. Ela já havia sido bronze nos 10 quilômetros e prata nos 5 quilômetros. A brasileira terminou a prova em 5 horas, 13 minutos e 47 segundos. Polícia Federal indicia mais 6 pessoas na Lava Jato. Agora o Ministério Público avalia se oferece denúncia contra elas. Entre os indiciados está o ex-diretor da área internacional da Petrobras, Jorge Luiz Zelada, preso na 15ª fase da operação pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de capitais e evasão de divisas. Ele comandou a diretoria internacional entre 2008 e 2012 e é suspeito de ter sido beneficiado no gigantesco esquema de corrupção descoberto na Petrobras. Conforme as investigações, ele recebeu propina a partir de contratos de exploração e produção e de navio sonda. O indiciamento ocorreu mesmo sem o depoimento de Zelada. O ex-diretor deveria ter prestado depoimento à Polícia Federal ontem, mas por orientação dos advogados ficou em silêncio. A defesa de Zelada nega todas as acusações. Outras 2 pessoas foram indiciadas pelos mesmos crimes que Zelada. Raul Schmidt Felipe Júnior e João Augusto Rezende Henriques. Já Hamilton Pinheiro Padilha, Paul Alfred Bragg e Sinchi Zhu foram indiciados por corrupção ativa. Presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, do PMDB, afirmou neste sábado no Twitter que a advogada Beatriz Catapreta deve ser responsabilizada caso não esclareça quais integrantes da CPI da Petrobras teriam a ameaçado e de que forma. Nas mensagens que publicou na rede social, Cunha ressaltou que determinará que a Procuradoria Parlamentar da Câmara dos Deputados faça uma interpelação judicial para que a advogada dê detalhes sobre as supostas ameaças veladas. Na visão dele, as acusações de Beatriz Catapreta atingem a Casa Legislativa como um todo. A criminalista, considerada uma das maiores especialistas em delações premiadas do país, deixou a defesa de 9 investigados pela Operação Lava Jato, alegando ter
sofrido ameaças veladas de parlamentares que integram a comissão parlamentar de inquérito. A denúncia de Beatriz Cata Preta foi feita em uma entrevista exclusiva concedida na última quinta-feira ao Jornal Nacional da TV Globo. Presidente Dilma Rousseff fala sobre a bomba caseira jogada contra o Instituto Lula. Em sua conta no Facebook, Dilma escreveu: "A intolerância é o caminho mais curto para destruir a democracia. Jogar uma bomba caseira na sede do Instituto Lula é uma atitude que não condiz com a cultura de tolerância e de respeito à diversidade do povo brasileiro." A mesma mensagem também foi postada no Twitter. O ataque aconteceu na madrugada de ontem. Uma bomba de fabricação caseira foi jogada contra a sede do Instituto Lula, que fica na zona sul da capital paulista. Ninguém se feriu no ataque. A polícia usa as imagens das câmeras de segurança para tentar identificar os autores do ato. A crise política no país é tema de todas as revistas semanais de informação. A tempestade perfeita é a chamada de capa de Veja. Segundo a publicação, inflação, dólar e juros nas alturas se combinam com a crise política. Esse cenário é o prenúncio, de acordo com a Veja, de muitos meses de estagnação econômica e desemprego para os brasileiros. Isto é, traz as fotos dos ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e Lula com o título Conversa Impossível. De acordo com a revista, os dois políticos se distanciaram tanto nas ideias e projetos para o Brasil que ficou inviável o diálogo entre eles. Com a chamada A Sorte Está Lançada, Carta Capital fala do cenário político e do possível impeachment da presidente Dilma Rousseff. Época, você votou neles e agora? A revista fala sobre a composição no Congresso que pode aprovar a chamada pauta-bomba, que vai provocar aumento de impostos, de aluguéis e até do preço da comida na feira. Veja agora as manchetes de amanhã dos dois principais jornais de São Paulo. O estado de São Paulo, Planalto aposta no Senado para barrar crise política. De acordo com o jornal, o governo põe ministros e líderes petistas para tentar melhorar a relação com Renan Calheiros após o recesso. Folha de São Paulo, líderes da Câmara rejeitam o afastamento de Cunha. Segundo a publicação, maiores bancadas defendem que presidente da Câmara fique no cargo ainda que se torne réu. Superior Tribunal de Justiça confirma a condenação do ex-prefeito de Uberaba, Anderson Adalto, por ato de improbidade administrativa por uso indevido de dinheiro público. A decisão torna o político inelegível caso queira se candidatar a cargos públicos, conforme previsto na Lei da Ficha Limpa. A sentença afirma que Anderson Adalto usou dinheiro público indevidamente para promoção pessoal entre 2006 e 2007. O ex-ministro dos Transportes do primeiro mandato de Lula afirmou que vai tentar recorrer a outro ministro do STJ. Porém, o tribunal informou que a decisão é definitiva. Foi preso na madrugada de hoje o fiscal Ulisses Freitas dos Santos, suspeito de envolvimento com a máfia do ICMS em São Paulo. Ele foi detido pela Polícia Federal ao desembarcar de um voo que vinha de Munique, na Alemanha. Ulisses Freitas dos Santos é o 7º fiscal preso. Ele estava viajando na semana passada durante a operação que desmontou a quadrilha que atuava na Secretaria da Fazenda do Estado. Os fiscais são acusados de receber mais de 35 milhões de reais em propinas para livrar grandes empresas de multas e cobranças de ICMS. Vulcão entra em atividade na ilha francesa de Reunião. Já é a terceira erupção só neste ano. O vulcão Piton de la Fournaise, que significa Pico do Forno, entrou em erupção na madrugada de hoje, lançando cinzas e lava para o ar. O governo da ilha barrou o acesso às imediações, inclusive para helicópteros. Nesta semana, a Ilha da Reunião ficou conhecida por ter sido o local onde foram achados supostos destroços do voo MH370 da Malaysia Airlines, que desapareceu em março do ano passado. Pelo menos 18 pessoas morreram nos últimos 3 dias por causa das fortes chuvas e inundações que atingem o oeste da Índia. O Centro Meteorológico do país lançou um alerta para as próximas 48 horas devido à previsão de que ocorram mais tempestades na região. De acordo com o porta-voz da Autoridade de Gestão de Desastres, mais de 20 povoados permanecem inacessíveis e pelo menos 2.000 pessoas foram retiradas dessas áreas. As chuvas já afetaram cerca de 9.000 pessoas.
O fim de semana começou com um pouco de névoa, mas o sol predominou o dia todo, fazendo as temperaturas dispararem durante a tarde. A máxima chegou aos 28 graus aqui na capital paulista e passou dessa marca em várias cidades do interior e também do litoral. E será que o tempo continua assim amanhã? Mariana Armentano traz os detalhes da previsão. Tempo firme, quente e seco continua predominando em quase todo o Brasil. É que nenhum sistema que possa provocar chuvas tem conseguido romper o bloqueio de uma gigantesca massa de ar seco que tem predominado no país nos últimos dias e que também não tem previsão para perder força. As chuvas amanhã continuam concentradas na faixa norte do Brasil e na costa leste do Nordeste. Vamos ver as temperaturas em algumas capitais? O dia amanhece friozinho com 10 graus em Curitiba, 11 em Belo Horizonte e 13 aqui em São Paulo. Já durante a tarde faz até 27 graus na capital mineira e em Porto Alegre, 32 no Rio de Janeiro, 35 em Cuiabá e 36 graus em Manaus. Em São Paulo, nada muda neste domingo. Continua fazendo bastante calor, a umidade fica abaixo do ideal em todo o estado e não chove. No interior, as temperaturas ficam bem altas, chegando aos 28 graus em Marília, 32 em Votuporanga, 32 graus também na cidade de Ribeirão Preto e no litoral, o calorão vai ser de 31 graus em Santos. Temperatura excelente para aproveitar o dia na praia. Aqui na Grande São Paulo, o sol também vai predominar e, segundo os meteorologistas, só na terça-feira que podemos ter alguma mudança. Neste domingo, os termômetros vão bater na casa dos 27 graus. Na segunda-feira, a máxima se mantém e só na terça é que o paulistano deve ganhar no refresco. A máxima cai para os 23 graus e a nebulosidade deve aumentar, apesar de ainda não termos chances de chuva. A festa das cerejeiras no Parque do Carmo, na Zona Leste, é uma antiga tradição da colônia japonesa na capital paulista. O evento comemora a florada da árvore, que é um símbolo do Japão. A festa apresenta ainda atrações artísticas e a culinária oriental. É no primeiro fim de semana de agosto que as cerejeiras do Parque do Carmo, na Zona Leste de São Paulo, mostram por que encantam tanto. A tradição da festa da cerejeira se deve ao fato de que é nessa época do ano que elas mais florescem na cidade. A média de duração é em torno de 2 semanas. Então, praticamente a gente está no auge da florada hoje, né? E as árvores estão mais floridas agora do que no ano passado, justamente porque choveu mais. Nossa, esse ano tá muito bonito. As primeiras cerejeiras foram plantadas aqui em 1978. Desde então, mais de 4.000 árvores fincaram suas raízes nos 3 bosques. 4 espécies de cerejeiras são encontradas no Parque do Carmo, mas nenhuma delas dá aquele tipo de cereja que a gente come nas festas de fim de ano. Com um pouco de sorte, a gente consegue encontrar outro tipo de fruto, como esse aqui, mas que não é comestível. Lincoln Shinji, da Federação Sakura IP do Brasil, explica que os tipos das árvores do parque são ornamentais e que as frutas comestíveis normalmente são importadas. Vem de regiões mais frias, né? Como, por exemplo, aqui na América do Sul, a gente tem o Chile e a Argentina. E nos outros países, os Estados Unidos, Canadá. E falando em comida, não faltam opções na festa. Dá para enfrentar as filas para comprar algo da culinária oriental, como a Larissa fez. Adoro comida japonesa. Esse ano tá bem mais cheio do que o do ano passado. Ou aproveitar a sombra das cerejeiras para um piquenique ou para o hanami, que significa contemplar a beleza das flores em japonês. E quem não quer ver esse espetáculo apenas no parque pode levar mudas de cerejeiras para casa. Eu já comprei com algumas flores com a esperança de ainda esse ano ver alguma coisa florindo em casa. Mas vai ter paciência. Paciência japonesa. A festa das cerejeiras acontece no Parque do Carmo, no bairro de Itaquera, somente até amanhã. A visitação pode ser feita das 9 da manhã às 5 da tarde. A entrada é gratuita.
São Paulo ganha mais um food park, área que reúne uma nova modalidade de vendedor ambulante de comida. Agora, os food trucks, veículos adaptados para a produção e venda de alimentos, são substituídos por quiosques montados em contêineres metálicos. A novidade fica ao lado da estação Marechal Deodoro do metrô, na região central de cidade. O Food Park Marechal é uma grande praça de alimentação a céu aberto que reúne quiosques especializados dos mais diferentes tipos de comida, do sanduíche a pratos da culinária internacional. São 4.000 metros quadrados com espaço para 40 vendedores. João Leme é chefe de cozinha e montou o primeiro food truck há um ano. Hoje tem 4. O comerciante só vê vantagens em participar do espaço. O pessoal sempre fala, pô, mas onde encontro vocês, né? E aí fica aquela história, pô, encontra pelo Facebook, encontra pelo Instagram, a gente coloca a programação, mas não é a mesma coisa. Então, assim, acho que a principal intenção nossa também, nesse caso, é ter um endereço. Diversas exposições para todos os gostos estão sendo realizadas nas estações da CPTM. Veja na videoreportagem de Renata Falzoni. Uma exposição flutua nas paredes da estação Pinheiros da CPTM. São as caricaturas dos mitos do rock de André Araújo. Tem já 45 bandas e todo dia eu faço uma nova. Eu começo no lápis, né, manual, depois eu passo a caneta nanquim e termino no Photoshop, pintura digital. Eu achei diferente no metrô ter esse tipo de trabalho, esse tipo de arte, bem legal. Do outro lado da cidade, na zona extrema leste, são as mulheres negras de cabelo que flutuam nos muros do lado de fora da estação José Bonifácio. Foi um convite do Ciclo BR, são essas mulheres densas, que eu acho que é um pouco da mulher de hoje, dessa coisa da mulher empoderada mesmo. Eu pego, eu faço, eu posso ir, eu não dependo, eu quero fazer, eu me sinto bem fazendo. Tem tudo a ver a bicicleta com a via que você está passando, se ela tem buraco, se ela não tem, se o muro está pintado, se não está, se tem muito mato, se não tem, se as pessoas estão sorrindo, se não estão. Tudo isso faz parte do incentivo à cultura, promovido pela CPTM. A gente gosta de abrir um espaço para conversar com esse público. E aqui, uma situação que a CPTM enfrenta algumas vezes, que é depredação do seu patrimônio. E a gente traz os jovens e traz a população para uma conversa também. Nossa, que bacana, nunca houve trabalho assim tão fantástico aqui na parte de Itaquera, Zona Leste. Quanto mais arte na rua, melhor, deixa a cidade mais bonita. A exposição Mitos do Rock fica na estação Pinheiros, na linha 9 Esmeralda, até o dia 16 deste mês. O bairro do Bom Retiro recebe imigrantes do mundo inteiro desde o século passado. Primeiro vieram os italianos, depois os judeus, os gregos, os coreanos e, por fim, os bolivianos. Para preservar a memória de todas essas culturas, os imigrantes criaram a Casa do Povo, um museu conectado à internet. A dona Hugueta faz parte da história do bairro do Bom Retiro, no centro de São Paulo. Ela nasceu na Polônia, numa família de judeus. Veio para o Brasil em 1929, quando tinha pouco mais de 2 anos. Desde então, nunca mais saiu daqui. A minha infância era muito legal, porque as crianças todas brincavam na calçada, a gente brincava na rua. É verdade que passava bonde na José Paulino. Hoje, com 89 anos, ela se considera paulistana. Sua família fundou um dos monumentos mais importantes do bairro, a Casa do Povo, um centro cultural inaugurado em 1953 em homenagem aos mortos da Segunda Guerra Mundial. Meu pai cuidava muito da biblioteca e o meu marido foi um grande intelectual, ele era poeta. O relato de Dona Hugueta é um dos 12 que fazem parte do audioguia lançado pela Casa do Povo com a história do Bom Retiro. Esse audioguia é uma maneira de você passear com 12 pessoas te acompanhando, só que apenas virtualmente e pelo som. Para baixar o audioguia é bem fácil, é só você abrir o aplicativo no seu celular que lê esses códigos, mirar e ele já te direciona para a página onde você pode fazer o download. Uma vez que você baixa, é só você dar o play e sair para fazer o tour. A caminhada em companhia dos 12 personagens começa na Casa do Povo. Daqui, o visitante segue para os pontos mais importantes do bairro, como a Oficina Oswald de Andrade, o Colégio Santo Inês e a Mercearia Coreana. E nosso próximo ponto de parada vai ser o restaurante Daré, no número 117, na mesma calçada da oficina.
Eric é filho de bolivianos e vende comida típica do país. Ele é uma das vozes que contam a história daqui e que formam a diversidade de culturas do Bom Retiro. Bom Retiro é minha vida, né? Porque eu nasci aqui no Bom Retiro, cresci aqui, estudei aqui e tenho amizades até hoje. Esse é um bairro realmente multinacional. E é uma mistura muito bonita isso, eu acho, que é bem universal esse bairro. O espaço Casa do Povo fica na Rua Três Rios, número 252. Mais informações podem ser obtidas no site casadopovo.org.br. E quem vai pegar a Via Dutra deve ficar atento, porque subiram hoje os valores dos pedágios. O reajuste de quase 17% foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. O preço mais alto cobrado pela concessionária CCR Nova Dutra, que administra a estrada, passou de R$ 10,90 para R$ 12,70. Essa é a tarifa nas praças Moreira César, que fica em Pindamonhangaba, interior paulista, e nas duas praças no estado do Rio de Janeiro, Itatiaia e Viúva Graça, localizada na cidade de Seropédica. No trecho paulista, entre Arujá e Guararema, o preço subiu de R$ 2,70 para R$ 3,10. Em Jacareí, a tarifa subiu de R$ 4,80 para R$ 5,60. As motocicletas pagam a metade do valor. Você vai ver daqui a pouco o parente de Osama Bin Laden morre em acidente de avião. E o mistério do voo da Malaysian Airlines pode estar mais próximo do fim. Peça encontrada no Oceano Índico pode ser da aeronave desaparecida, chega à França para ser periciada. Olha, a Câmara não poderia deixar de agradecer a população de São Paulo. Graças à participação de todos vocês, o Câmara no seu bairro está sendo um sucesso. E sabe o que é melhor? Você ainda pode participar. Por isso, fique de olho nas datas das sessões plenárias do seu bairro. Sua presença é importante para melhorarmos ainda mais a cidade que tanto amamos. Venha, queremos ouvir a sua opinião. É a Câmara de Vereadores indo ao seu encontro por uma cidade melhor. Quem quer comunicar precisa estar atento ao alcance de sua mensagem, aos canais mais adequados, às mudanças mais repentinas. A comunicação evoluiu. A Faculdade Casper Libero leva você ao próximo nível, a pós-graduação. São 4 cursos que ajudam você a ser protagonista nas grandes transformações. Professores com ampla e reconhecida experiência acadêmica, autonomia para montar a grade curricular e escolher sua carga horária, localização privilegiada e tradição no ensino superior em comunicação. Divida sua carreira entre antes e depois. Faça a pós-graduação na Casper Libero. Inscrições abertas. Neste domingo no Mesa Redonda vai ter debate. Muito debate. Debate acalorado sobre a rodada do Brasileirão. Nosso time de craques fala sobre as polêmicas do momento no mundo da bola e os lances duvidosos do campeonato. Mesa Redonda, neste domingo, 9h30 da noite. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Baltec, super manta líquida impermeabilizante. Rexona com Motion Sense. Nada te protege melhor quando você se movimenta. Palestinos dão início a uma onda de manifestações após morte de bebê provocada por extremistas judeus. Outros 2 jovens morreram em confrontos. Palestinos e forças israelenses se enfrentaram em Jerusalém Oriental e na Cisjordânia após homens encapuzados, identificados como terroristas judeus, terem lançado bombas dentro da casa de uma família palestina, na madrugada de sexta-feira. O bebê, de apenas 1 ano e meio, morreu queimado e a mãe, o pai e outro filho se encontram em estado crítico. As manifestações contra o ataque à morte do bebê terminaram em confronto com militares israelenses. Um adolescente palestino morreu perto de Ramallah e outro em Gaza. Ambas as mortes foram causadas pelas forças israelenses. Parente de Osama Bin Laden morre após avião particular cair no sul da Inglaterra.
Segundo a emissora de televisão saudita Al Arabiya, Sana Mohammed Bin Laden, que é meia-irmã do terrorista, morreu junto ao marido e à mãe. O jato Phenom 300, fabricado pela empresa brasileira Embraer, havia decolado de Milão quando caiu em uma área onde acontecia um leilão de veículos na Inglaterra. Um porta-voz da polícia britânica afirmou que havia 4 pessoas na aeronave. A Autoridade Geral da Aviação Civil Saudita ofereceu colaboração aos investigadores britânicos para determinar a causa do acidente. Destroço de avião que pode ser de voo desaparecido da Malaysia Airlines chega à França para perícia. O fragmento foi achado essa semana na Ilha da Reunião. A peça chegou a Balma, nos arredores de Toulouse, e passará por uma análise de um órgão do Ministério da Defesa francês, especializado em investigações técnicas sobre acidentes de aviões. A perícia tentará descobrir o número de série da peça e determinar a procedência. Ontem, a Malásia confirmou que o destroço encontrado na Ilha da Reunião pertence ao mesmo modelo do avião, que desapareceu há mais de um ano, um Boeing 777. 239 pessoas estavam a bordo quando a aeronave desapareceu no trajeto entre Kuala Lumpur a Pequim. E o Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma boa noite para você. Nós voltaremos na segunda-feira às 19 horas. Um bom domingo, uma boa noite e até lá. Conheça um pouco sobre a origem das superstições. Neste domingo, 11h30 da noite no Vem Comigo. Assista agora Gazeta Imóveis.